Bom, agora a gente já tem nosso login funcionando maravilhosamente bem, né? O que é que a gente vai fazer? Nós precisamos sobrescrever o método de login, tá? Por quê? Porque eu não quero que usuários que estejam inativos possam fazer login na nossa aplicação, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alterar aqui nossa regra de negócio lá do nosso service. Nós não podemos criar um usuário ativo, ou quando a gente for deletar também. Então, o isActive tem que ser falso, ele tem que ser criado como falso, tá? Então, o usuário, assim que for criado, ele vai ser criado como falso. Ele vai estar inativo na nossa aplicação e ele não deverá fazer login. Ele só pode fazer login após ele confirmar a sua autenticidade, digamos assim. Nós também precisamos fazer uma alteração que nós não fizemos aqui em relação ao Simple JWT. Ele tem algumas configurações que a gente pode colocar dentro do nosso projeto e eu acabei não colocando, tá? Configurações essas que vão servir para, por exemplo, aumentar o nosso tempo de vida útil do token. Por exemplo, aqui está como 5 minutos. Então a gente pode definir que em 5 minutos o usuário será expirado, ou seja, o usuário não terá acesso mais à aplicação a um refresh token aqui de um dia e tudo mais. Tem várias informações aqui que nós poderíamos usar, mas nós só queremos essas duas aqui específicas. Pelo menos por enquanto, para a gente é o que vai fazer mais sentido, né? Essas duas configurações aqui. Então a gente vai copiar isso e vai colocar lá nossos settings. Eu vou colocar aqui abaixo do meu REST Framework, Simple JWT. Vamos aqui, Simple JWT. Para aqui eu vou colocar 60 minutos. Acho que é um tempo, uma hora é um bom tempo para uma aplicação ter sua vida útil. Falta importar o time delta, né? Então from datetime import time delta. Não é cool sheets, é chaves. Errei, vacilei mesmo. Desculpa. Beleza. E feito isso, a nossa configuração já está ok, o nosso service já está ok. E vamos testar aqui o nosso login, né? Vamos fazer aqui o teste do nosso login, ver se está funcionando. Nós não subimos a aplicação. Make run. Vamos ver se o nosso... estamos obtendo um token, claro. Então, a partir disso, a gente vai sobrescrever o nosso API/token, tá? Porque assim, eu quero que faça uma verificação de que o nosso usuário está ativo de fato. Então, beleza. Vamos aqui, dentro da nossa view aqui de usuário, vamos criar aqui uma nova classe para autenticação. Essa classe eu vou criar um nome bem sugestivo para ela. Vai ser class login view. A gente não vai usar nenhum API view. Para isso a gente vai importar o que nós estávamos usando aqui no URLs do nosso projeto, tá? Que é o token, o update per view, né? Então vamos importar isso aqui. REST Framework, Simple JWT import. Então vamos importar ele aqui. From REST Framework, Simple JWT, views import token obtain per view. Beleza. Adicionaremos ele aqui como pai aqui de login view. Então token obtain per view. Disso vamos criar um método post def.elf.request. Vamos adicionar o org. Essa forma aqui eu vou falar para vocês. Eu acho que talvez não fosse a melhor possível para autenticação, mas eu acho que é um bom quebra-galho por enquanto. É importante frisar que a nossa aplicação vai ser passada por vários passos de refatoração. Então isso aqui é um passo um pouco rudimentar, digamos assim, mas que vai funcionar maravilhosamente bem para nossa aplicação, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer as validações. Então, a gente vai fazer uma verificação se o usuário está ativo primeiro. E primeiramente a gente vai fazer isso, tá bom? Então a gente vai definir aqui nosso service, user service. Tá, deixa eu ver como é que eu defini. Vou definir assim, na verdade eu vou chamar assim, porque também é uma forma da gente usar.
E vou criar aqui um método da nossa classe service. Vai ser um método para chamar o usuário, né? Para verificar o usuário. Então, vamos criar aqui um método chamado def_get_user. E esse método é bem simples, tá? Podemos passar aqui o keywords, tá? Vocês vão entender porque eu estou passando keywords. E vamos fazer um try user.objects.get e vamos passar aqui no keywords vamos passar aqui keywords mesmo, né? Except, o que a gente vai usar aqui? Em user. Does not, acho que é assim que escreve a exceção para caso o usuário não seja encontrado. Return not found, exception not found, detail. Não vou passar nada aqui. E é isso. Vamos ver o que está acontecendo. Eu não sei se essa aqui vai funcionar. Vamos testar aqui. Vamos aqui para passar para nossa view. Vamos instanciar o nosso user, né? Ou vamos entrar aqui na nossa view. Vamos chamar o nosso service, então user service self.service get user. Aí o service a gente chama assim. Podemos chamar assim também. E vamos chamar aqui o get user. Passando aqui o user email, não, username keywords. E aqui request .data.get e username, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque assim, repare só, porque eu estou passando username e aqui o request.data, o request.data.get username. Porque quando a gente for passar para o keywords, e a gente pode até fazer essa verificação aqui, vamos colocar aqui, a gente vai ter esse atributo em forma de dicionário. Então, beleza, vamos passar aqui, colocar um PDB aqui, import pdb.setTrace. Então nós vamos precisar adicionar esse login view aqui na nossa view como sendo o API/token. Então primeira coisa que nós vamos fazer é comentar isso aqui, porque nós não vamos usar mais ele. E vamos abrir aqui a nosso user do URL. Vamos importar login view. Vamos usar aqui esse token, o mesmo endpoint, aqui o token login view. E vamos fazer aqui um teste para ver como é que está sendo chamado no nosso service. Então, bateu lá, podemos ver que bateu no nosso service. Vamos ver como é que está sendo chamado o keywords aqui. Keywords. Então, a gente percebe que a gente tem username e o teste. Por quê? Porque no keywords define-se dicionários. Então, a gente colocou esses parâmetros como um dicionário. A gente passou ele, né? E nós podemos fazer o seguinte teste. Vamos fazer aqui. Dar um copy aqui. E copiar. E nós podemos perceber que o nosso usuário foi habilitado em si, tá? Então, de fato, funcionou maravilhosamente bem. O que é que nós poderíamos fazer? A gente poderia fazer uma verificação aqui no nosso usuário, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso definir outro parâmetro aqui no meu isActive, no meu getUser, nos meus keywords. Posso passar o parâmetro isActive. Então, isActive true. E beleza. Né? Então, nos keywords vai ter tanto o username como o isActive, né? E a gente vai fazer um teste de novo aqui. Vamos fazer o teste. Chamar aqui o endpoint de novo. Vamos ver como é que está o keywords. Beleza, tem o isActive true. Se a gente chamar aqui o nosso user aqui, nós temos o nosso user aqui, user6.id. Só que eu não quero que isso aconteça, eu quero que seja não encontrado, porque o nosso usuário não está ativo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Beekeeper e vou inativar esse usuário. Ele é o usuário do ID 6, tá? ID 6. E eu vou colocar esse isActive aqui como falso. Então estou procurando aqui o atributo isActive, vou colocar ele como falso e vou ativar ele aqui. Se eu ativo, eu já posso testar aqui de novo no meu user. Vamos ver aqui. Então, já entra na exceção de o usuário não foi encontrado. Maravilhoso, é isso mesmo que a gente quer. Beleza, vamos ver como é que vai se sair agora se a gente tirar ou remover o PDB daqui. Vamos remover o PDB daqui e também vamos fazer o seguinte. Caso o usuário seja encontrado, a gente vai dar um return user, tá? Return user. Beleza.
Vamos aqui, vamos fazer aqui de novo. Então, de fato, que já deu BO aqui, porque não tem nenhuma exceção acionando isso aqui, tá? Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui no nosso teste. Deixa eu ver se eu dei o Razer aqui certo. Vamos aqui abrir o Razer. Ah, não. Óbvio, óbvio. Give Razer. Beleza, vamos testar de novo. Então, ó, detail not found. A gente poderia colocar no detail, tipo, aqui dentro, por exemplo, detail. Usuário não foi encontrado. Então, a gente salva isso aqui. Vamos ver se vai. O usuário não foi encontrado. Maravilhoso. Então, já temos um endpoint, já temos um serviço onde a gente verifica se o nosso usuário não foi encontrado, que é bem importante. E aqui a gente já pode trabalhar muito bem. Muito, muito, muito bem mesmo. Beleza? Então, o que é que nós iremos fazer? Vamos colocar aqui o user. Vamos definir aqui o user. E vamos fazer o seguinte. De fato, nós vamos precisar fazer uma verificação aqui, né? Se o usuário foi encontrado, então quer dizer que ele não pode fazer login. Mas digamos que o usuário foi sim encontrado. O que é que nós podemos fazer? A gente pode simplesmente chamar o nosso endpoint aqui, tá? Então, se o usuário foi encontrado, nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui, vamos criar uma variável chamada response, que vai ser nessa variável onde nós vamos, de fato, retornar o nosso token. Dentro dessa response, a gente vai chamar o push desse método aqui. Então, a gente vai chamar o super, que é o método onde a gente vai chamar, por exemplo, o token obtain vamos procurar aqui onde está o token view. Onde está o token view? Token view. Vamos aqui voltar aqui. Vamos tentar chamar o token view aqui. E a gente vai chamar esse post aqui. Mas como nós podemos chamar ele para de fato retornar o token aqui, ó? A gente vê que tem o serialize validate data e é esse serialize aqui onde a gente vai retornar o nosso token, o nosso refresh token. Isso é bem simples, é bem fácil. Como é que nós vamos poder pegar esse retorno e sobrescrever esse retorno? A gente vai chamar aqui o super, que o super vai chamar os pais dessa nossa classe post. Então vai chamar o super. Nós queremos chamar o método post. O método post deve receber o request, o args, args e o qargs. QArgs, beleza. Aqui, QArgs, beleza. Com isso, a gente já vai ter o nosso token retornando perfeitamente. Se a gente dá um return response aqui, vamos tentar dar um return response. Tá, ele não foi encontrado porque ele está inativo. Vamos retornar ele true aqui, né? Salvar aqui. Vamos dar um return. Que funcionou maravilhosamente bem. Se, por exemplo, eu quiser adicionar informações ao nosso serialize, por exemplo, a ID do usuário, o nome do usuário, a gente pode fazer isso muito bem. Podemos fazer o seguinte: o response ele já é um dicionário, tá? Na verdade, o response.data. Então, o que é que a gente pode fazer, tá? Se tem usuário, a gente pode fazer o seguinte: response.data barra user, a gente vai fazer o seguinte, uma coisa bem legal. User. E dentro desse user a gente vai colocar algumas informações do usuário, né? Como, por exemplo, vamos abrir aqui chaves, vamos colocar aqui username. Aqui vai ter user.username. Nós faltamos colocar aqui o retorno do nosso método get. Então, vai retornar um user. Beleza. Voltar para nossa view. Dentro desse user, nós queremos retornar o username e também, fiz bosta. E o ID do usuário. Então, o ID. User.id. Beleza. Feito isso, tá maravilhoso, bonito. Vamos tentar aqui ver o que é que vai acontecer agora. Você vê aqui, foi retornado o
o username e o ID. Ah, É claro que a gente poderia criar um serializer para isso, nós vamos fazer isso mais adiante, mas por enquanto o nosso token está funcionando maravilhosamente bem, está sendo retornado e está sendo retornado com informações do usuário. Então, esse vídeo foi um vídeo bem legal, a gente pôde aprender como é que nós podemos sobrescrever um método dentro do próprio REST Framework, que aprendemos sobre essa questão do super. ah, Enfim, né? Muitas coisas legais e nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer coisas legais, né? Sempre com essa conversadinha, né? De que vai ser sempre uma coisa legal, enfim. É isso. Valeu, rapaziada.